Olá, sejam bem-vindos a mais um ManaCast. Eu sou a Mana Assunção, psicóloga e arteterapeuta, e esse é um videocast sobre saúde mental, com temas atuais e atemporais. Hoje eu convidei a Ive Guedes Coutrins, psicóloga clínica pós-graduada em TCC, Psicologia Perinatal e Neuropsicologia. Ela atende em especial mulheres jovens e adultas. E nós vamos falar sobre a amizade feminina. A amizade feminina é um novo amor romântico? O que isso significa? As mulheres nunca foram amigas? Elas eram rivais? Não, existia amizade, sempre existiu amizade entre mulheres, embora também rivalidade. O que acontece é que atualmente tem se questionado o amor romântico como tema central da vida das pessoas, exclusivo e acima de todos os outros amores. Será que outros amores são possíveis? Outros amores são saudáveis? O que elas acrescentam na vida da mulher? Vem com a gente para essa conversa? Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, que é assim que você apoia o nosso trabalho. E se tem uma amiga do coração, manda para ela também. Oi, Ive, tudo bem? Oi, Mana, muito obrigada, tudo bem, e você? Tô bem também, agradeço ter aceitado o convite. Acho que tem bastante coisa pra gente falar sobre esse tema, né? Sim, com certeza. Especificamente para a nossa cultura, o brasileiro é uma cultura muito quente, cheia de amigos, então é importante que a gente pense isso para a realidade feminina, para a atualidade, para a modernidade, né? Sim. Qual que é a importância da amizade feminina na vida da mulher nesse Inicialmente, contexto? a gente fala de suporte, né? Então, dos mesmos ideais, de companheirismo, mas de diversão também, de prazer, de conversas aleatórias, não só de profundidades também, né? Uhum. E o que fez ao longo desse período com que as mulheres não fossem tão amigas ou não valorizassem tanto a amizade? A gente estava conversando aqui um pouquinho no começo, né? De como o relacionamento afetivo entra como prioridade e aí elas desaparecem das relações das amigas e retornam num possível término, num possível momento de fragilidade. De primeira, de exclusividade. Então, o amor romântico, que é o ideal, que é o suporte social da mulher, infelizmente. Esse é o nosso ideal cultural e social, né? Então, a gente cresce com as amizades, mas sempre em busca do amor. A gente não identificava e não pensava, não questionava o amor das amizades, né? E hoje está sendo uma pauta muito abrangente, falando disso aqui agora. Sim, eu me lembro até no caso recente, ou outros que comentam, né? A Preta Gil falando sobre o processo de adoecimento dela, que quem ficou ao lado dela, na verdade, foram os familiares e os amigos. Parece que a amizade, o amor da amizade, ele pode ser menos desinteressado, né? Ou mais ligado ao prazer mesmo, à festa, a sair, ao lazer, à cultura. E aí ela aparece nesses momentos e na dificuldade. Mas no dia a dia é mais difícil de nutrir, de manter. Então também é importante pensar nessa nutrição. Hoje a gente tem acesso às mensagens, ao celular. Não dá para ficar só nisso. Também tem que ter um contato pessoal, mais íntimo. Então, também tem que pensar nessa profundidade, né? E nutrir essas relações, não só no lazer, mas também não só no adoecimento, não só no sofrimento, né? Sim. E como se faz para nutrir as amizades? Eu acho que como isso não era uma prática comum, e eu sinto isso na pele, porque eu sempre me dediquei muito à amizade e eu já briguei muito com uma amiga minha. Eu falei, a próxima vez que você terminar e voltar, porque aí parece que eu viro a namorada quase, porque quer almoçar junto, quer sair, quer tudo, mas arrumou um relacionamento, desaparece de novo. Eu falo, gente, não quero me sentir usada dessa forma, né? Exato. Então toda relação precisa ser regada, nutrida, cuidada. Como cuidar das relações de amizade, Ive? Assim como a gente estava falando aqui nos bastidores, os rituais.
Os homens têm os rituais, né? Não todos, mas alguns. Então, o futebol de quarta-feira, o bar no final do expediente do trabalho. Então, criar rituais é importante. Com a rotina, o cansaço do dia a dia fica difícil para todo mundo, para todo adulto, né? Mas que seja uma vez por mês, um barzinho, encontrar uma amiga para almoçar, tomar um café, ir no cinema e sair, festa, enfim, lazer no geral, ou tirar um tempo para conversar, estar mais próximo. As mensagens hoje em dia, a tecnologia faz isso, mas também precisa tirar um tempo, senão a amiga vai ficando lá embaixo no WhatsApp e não responde mais. Então, eu vou tirar 5 minutos, a gente passa o tempo todo com o celular na mão, então é 5 minutos para responder aquela amiga, para ver se tá bem, que seja, para perguntar da semana, não só quando precisa realmente, né? E os desentendimentos? Também existem DRs entre as relações de amigos, desacordos, ciúmes. Como é que é essa relação? Com certeza. Eu falo que amigo também erra. A gente não dá chance para amigo errar. Então, nos relacionamentos amorosos, a gente desgasta toda a nossa comunicação, todas as chances, os perdões, a gente se desgasta. E amigo não tem chance, amigo erra uma vez, já era. Eu não quero mais ser amigo daquela pessoa. E quando a gente é adulto, a gente entende que não é assim. Amigo erra, todas as relações precisam de limite, então é isso. Todas as vezes que a minha amiga terminar e voltar, eu vou estar aqui. Terminar e voltar, eu vou estar aqui. Mas qual é o seu limite também diante desse vai e volta? Olha, amiga, eu vou definir esse limite, porque pra mim isso também não é legal, mas entender que amigo também erra. Errou, senta aqui, vamos conversar, vamos resolver, que é o que a gente faz nas relações amorosas. Então, ter esse espaço. E amigo também tem tabu. Então, a gente acha que a gente pode conversar sobre tudo com um amigo e não é assim. Então, tem um amigo que eu vou falar uma besteira, tem um amigo que eu vou falar uma coisa mais profunda. Então, entender os tabus também, os limites do outro. Então, a comunicação nas amizades é essencial, assim como nas relações amorosas ou em todas as outras relações, né? Sim, também precisa ter empatia, né? Eu me lembro que uma dificuldade que eu tive com uma amizade antiga que acabou terminando é porque para ela eu ser amiga significava que eu tinha que estar 24 horas disponível para ela na hora que ela quisesse. E aí isso com o tempo foi me desgastando demais. E eu tentei estabelecer limite, ela não aceitou porque a amizade significava isso. Aí é você criar uma outra ideologia, uma expectativa não real, né? Idealizada. Exato. E nesse caso a pessoa deve exercer isso com todo mundo e é cansativo. Assim como a gente trouxe a rotina, o dia a dia. Então pensar no mínimo 10 horas de trabalho, mais 2 de condução e afazeres domésticos, a relação amorosa que tem um espaço muito grande. Então, como é que vai ter tempo? Então, tem que estipular um tempo, mas não dá para ter 24 horas disponível. Então, é importante conversar, estabelecer limite para todo mundo. Sim, porque a gente tem reforçado bastante, né? O fale com alguém, o peça ajuda, mas tem que ter um bom senso também, né? Você fale com alguém e peça ajuda. Com certeza, de ambos os lados. Então, assim como a gente falou do sofrimento ou do lazer, também tem limite, né? Não dá pra viver só de festa, viver só de sofrimento. Então, é o equilíbrio. A palavra certa é equilíbrio. Tá. E a gente estava conversando aqui nos bastidores também sobre a diferença entre a amizade na infância e a diferença na fase adulta. Tem um desenho, eu acho que é da Rafa. Depois, qualquer coisa, eu posto o link aí nos comentários. Que ela pega diálogos reais e transforma em desenho. E aí tem um diálogo de 2 crianças começando a amizade. Aí chega um e fala, eu tô com band-aid aqui porque eu caí. Ah, é? Mas a minha avó vai morrer, porque ela tá velha. E no meio dessa conversa, eles viram, você quer ser meu amigo? Ah, então quero, vamos lá em casa. E a coisa acontece, né? E na vida adulta, às vezes a gente fica pensando que a gente tem que impressionar muito, que a gente tem que causar admiração. Como que é essa diferença da amizade na infância e na vida adulta? É isso, na infância a gente acha que a amizade nasce magicamente. E depois a gente tem a impressão de que morre magicamente. Então é meu amigo naquele momento ali em que eu tô no parquinho, que eu tô na escola,
Depois isso precisa ser estendido para os pais, então os pais que vão fazer esse manejo das amizades das crianças, levar um na casa do outro, enfim. Mas porque não tem essa responsabilidade, essa maturidade. Mas depois de adulto precisa ter. E a gente tem a oportunidade de escolher amigos. Claro que manter as amizades da infância é muito valioso. Mas depois de adulto pensar, escolher assim, de novo, como a gente faz com as relações amorosas. Eu quero um namorado que dance forró, que seja alto, que seja loiro. Enfim, a gente escolhe as características de um amor. Mas para as amizades isso também é importante. Então é isso. Se eu gosto do rock e eu não tenho amigos que gostam, eu vou buscar amigos que compartilhem disso comigo. Eu gosto de viajar, fazer trilha. Eu vou buscar amigos que gostem de fazer a mesma coisa. Então, conseguir escolher também é importante para manter os rituais que a gente falou inicialmente. E conseguir pontuar isso. Mas conseguir nutrir as relações da infância, da adolescência, apesar de todas as mudanças, também é muito resiliente para ambos os lados. E quanto mais tempo de amizade, mais forte essa amizade é. Se eu posso dizer que eu tenho um orgulho na minha vida, é disso, e são poucos os que ficam de cada lugar. Eu tenho, assim, um amigo do ensino fundamental, 2 amigos do ensino médio, 2 amigos da primeira graduação, uma amiga da segunda graduação, 2 da especialização, por onde eu fui passando, de um trabalho, por onde eu fui passando, aqueles que fizeram uma conexão mais profunda ficaram, e eu brinco que é sistema de pirâmide, que eu já fiz festa em casa e reuni todos eles, muitos não se conheciam, mas a tendência de quem gostou de mim é que vai gostar de quem eu escolhi gostar também. Então, Exato. Todo mundo se deu bem, foi muito legal. Eu falo que eu gosto de gente que tem gente. Então é isso, poder agregar. Os amigos que trazem os amigos, eu que levo os meus amigos, e ele só vai multiplicando, essa é a ideia. E tem amizade tóxica também, Ive? Com certeza. Então, você trouxe até um exemplo da disposição a 24 horas por dia, tá ali o tempo todo, falar o tempo todo. A base dos ciúmes, da exclusividade. Então, você é meu amigo e é só meu amigo. Você não pode sair com mais ninguém, você não pode viver com mais ninguém, falar com mais ninguém. E a pessoa só se dá conta depois que conseguiu sair dessa amizade. Assim como no relacionamento amoroso, tóxico, essa consciência demora para chegar. A gente fala muito das relações abusivas, mas nas amizades isso vai ficando para trás. Mas isso acontece com frequência. Certo. E a amizade entre mulheres e homens, tabu ou realidade? Realidade, com certeza. Já foi um tabu. Quando a gente até pensou na questão das amizades femininas, inicialmente eu fui buscar, ler mais referências, e estava até falando bastante sobre o rejeitar. Eu não vou porque o meu marido não deixa. Isso já aconteceu muito. Hoje em dia menos, hoje em dia é pela falta de tempo, pela correria, por falta de nutrir as relações. Acho que da mesma maneira com as relações entre homens e mulheres. Então, a gente vai construir amizades ao longo da vida, em diversos âmbitos. Então, colegas de faculdade que viraram amigos pessoais, homens e mulheres, colegas de trabalho. Então, a gente vai nutrindo sem escolher gênero, e isso é importante. Mas, como a gente reforça aqui de início, as amizades femininas vão trazer esse fortalecimento. As amizades masculinas vão trazer um entendimento social maior do machismo, de como os homens tratam as mulheres, de como eles pensam. E de poder ter essa troca também, de levar, olha, não é assim, você não deve tratar uma mulher assim, você não deve falar assim, enfim. De poder ter essa troca. Então, é importante para poder crescer como qualquer relação. E a diferença entre amizade entre homens e entre mulheres com mulheres? Eu acho que isso já mudou bastante também. Então, quando a gente fala da profundidade das relações, a gente imaginava que as amizades masculinas eram superficiais, que eles não falavam de temas mais pessoais, mais profundos. Hoje em dia, não.
hoje em dia eles conseguem se abrir mais, os homens estão tendo um entendimento maior, uma consciência maior, social, pessoal, mental, né? Então, estão conseguindo se abrir mais, falar mais sobre os próprios sentimentos, e é importante. Mas não deixa de ser a realidade de que eles estão na superficialidade, de que brincam mais, que zoam mais um ao outro. Parece ser mais leve, mas não é, não. Mas eles cumprem mais o ritual, né? Eles têm uma valorização da amizade mais estabelecida. Eu não digo que melhor ou maior, mas mais estabelecida ao longo da história. Com certeza. Além de serem menos rivais. Como você colocou de início, a rivalidade feminina, então isso também atrapalha a construção das relações. Eles são e sempre foram menos rivalizados. Então, tá ali na pelada, no futebol de quarta-feira, eles são rivais ali, dentro de campo, ou fora dali, por conta do time do coração. Mas sentou, abriu uma cerveja, assou uma carne. Claro que eu também tô sendo superficial, a rivalidade também acontece, mas muito menor para os homens, né? Porque eles mantêm esses rituais. Eu vou ali, eu vou desligar a cabeça, eu vou conversar aleatoriedades. Então, isso faz bem para eles. E eles estão certos. Então, a gente também precisa ter esse olhar para as amizades femininas. Eu penso que é como, né, se tivesse no papel da mulher o conquistar o homem. É como não foi isso ao longo da história. E por isso a rivalidade entre mulheres, que é como se o homem fosse o troféu. E eles, entre eles, com um código de ética de silêncio, de um proteger o outro nas escapadinhas. E as mulheres juntas também, elas são capazes de desvelar isso mais, trocar informação. Sim, até ser menos parceira, né, em acobertar uma outra em uma situação ruim, difícil, mas eles se fortalecem, eles não se diminuem. Então, até você falou da conquista, eles têm poder de escolher, por isso também que as mulheres se rivalizam. Então, a prateleira do amor, a gente tá lá para eles escolherem. É o dispositivo romântico, né? Exato. É a princesa que vai ser salva, que vai receber o beijo, é a que vai ser mais bonita, mais inteligente, mais recatada, escolhida. Isso foram coisas que permearam a nossa história, mas que estão mudando. Com certeza, ainda bem. Estamos nessa luta. Acho que ainda existe, sim, ainda existe muita coisa. Eu vejo de amigas próximas, assim, relatos de, eu preciso encontrar um dia de semana para eu ir te ver para justificar para o meu marido que eu tô saindo de casa. Já ouvi no passado uma amiga ir me encontrar numa sexta-feira à noite em casa, eu ainda era casada, tudo, e o marido dela, então quer dizer que eu tô solteiro? Sexta-feira à noite? Então existe ainda, assim, muita opressão de muitas formas diferentes. Muitas sucumbem a isso. Como essas mulheres que ainda não conseguem dar esse passo poderiam lidar com essa realidade? Importante pensar. Então, primeiro é ter essa consciência de que eu preciso pensar sobre isso, pensar sobre as minhas relações de amizade. Então, esse já é o primeiro passo. E olhar de uma maneira mais ampla. Eu ainda tenho amigas com quem eu posso contar, como eu posso fazer e como eu posso criar outras amizades, né? Então, o primeiro passo é ter essa consciência de que é impossível ser feliz sozinho. E que a gente pode ter muita gente. Não precisa ter uma pessoa só, um amigo só, enfim. Então, eu posso reconquistar os amigos que eu tive, eu posso ter um outro diálogo com os amigos que eu tenho nesse momento, ou eu posso criar outras amizades. Então, a gente tem 3 frentes aí. E eu penso também que é trazer o marido junto, o companheiro, o namorado, sei lá, ou até companheira, porque também existe ciúmes entre relacionamento não heteronormativo, e trazer esse parceiro junto para entender que a amizade é um espaço de segurança e de afeto e não uma ameaça. Exato, é um complemento, né? Todo mundo junto. Então, conseguir unir tudo isso. Mas tem pessoas que vão lidar melhor com grupos menores, né? Pessoas mais tímidas.
Então, depende de cada um também, do contexto, do espaço, né? Então, eu gosto de sair com um grupo de amigos em uma tal situação. Então, conseguir entender de uma maneira mais ampla também é importante. O que eu costumava fazer nas minhas relações era exatamente isso, porque eu tenho amigos homens, gays, de tudo quanto é jeito. E aí, quando tinha ciúmes, quando tinha alguma coisa, eu botava pra conviver. Toda vez que tinha alguma coisa em casa, eu convidava. Eu não cedia e ia mostrando que era um espaço seguro. Falava, olha, não te ameaça. Exato. Não existe ameaça aqui. E aí, normalmente, eles acabavam ficando amigos e agregava e ficava tudo bem. Então, também não há que se ter um enfrentamento com brigas, ou às vezes é necessário, mas tentar deixar esse espaço seguro. Com certeza. É um esforço. A gente não pode deixar de pontuar isso. Então, quando a gente fala da rotina, do dia a dia, do cansaço, manter tudo isso ainda vai precisar de um esforço. De tempo, de pensamento. Então, eu vou fazer algo, mesmo que seja uma vez por ano, é meu aniversário, eu gosto de comemorar, eu vou reunir todos os meus amigos, vou juntar todas as tribos e vou mostrar para o meu parceiro, para o meu companheiro que não tem uma ameaça. Então, isso não precisa ser frequente, mas que seja ali uma vez por ano. Eu acho que tem que ser mais frequente, sim. Eu, pessoalmente, também. Uma vez por ano você não nutre uma amizade. Não, de maneira nenhuma. Não constrói uma relação. Só para uma reunião mais ampla de todo mundo. Tá. Não, eu também concordo que tem que ser pelo menos uma vez por mês. Claro que não dá para reunir todo mundo uma vez por mês, mas que seja ir tomar um café com uma amiga e almoçar com um amigo. E eu imagino que uma vez por semana pra ali. E aí, amiga, como é que tá? Como foi sua semana? Tá precisando de alguma coisa? Como foi com o trabalho? Enfim, não custa. A gente vive com o celular na mão. Então, mandar uma mensagem pra uma amiga com um olhar mais aprofundado. Não só ali o que a gente fica no Instagram, manda um Reels, manda uma publicação. Isso também não é manter uma amizade. Tá certo. Eu voltei pra Campinas, vai fazer 8 meses. Conta essa história. E aí eu consegui manter os amigos daqui nesse período e os amigos que eu fiz nesse período dos lugares que eu passei eu também mantenho. Então a internet, eu falei do celular, a internet é a única ferramenta, infelizmente. Mas é uma ferramenta poderosa para manter esse laço, né? Mas eu acho também que tem que estipular limites. Então, daqui a um ano a gente vai se ver, a gente vai se encontrar em outro lugar. Infelizmente, com a correria do dia a dia, talvez fique só no pensamento, mas para nutrir uma expectativa, né? Que é outro processo em transformação, né? Que a gente falou da sobrecarga da mulher entre o trabalho e a atividade, mas os homens também deveriam ter essa mesma sobrecarga e eles conseguem priorizar o espaço de lazer e de descanso deles. Então, também vem desse movimento de que as mulheres não querem mais só uma ajuda, não querem só uma colaboração, querem uma partilha de responsabilidade e para que elas passem a pensar em si mesmas também e nas suas próprias necessidades. Porque eu acho que você deve partilhar dessa experiência. É muito comum encontrar na clínica mulheres sobrecarregadas e que não permitem se descansar. O trabalho psíquico é se permitir. Elas não conseguem deitar num sofá num período, porque a mente está conectada com tudo que precisa ser feito na casa, no filho, no isso, naquilo outro. E aí, para equilibrar todos esses pratos, sempre o prato do autocuidado é que é deixado de lado, né? Exato. Até no encontro com as amigas, com os amigos em si. Isso, além de ser deixado de lado, mas quando isso é colocado como um momento, uma prioridade, o pensamento ainda fica. Mas e a casa? E o filho? E o cachorro, o peixe, sei lá, qualquer outra obrigação que essa mulher tenha para ela mesma, né? Então, quando eu falo do esforço, é um esforço manter tudo isso, é um esforço nutrir as amizades, é mais um esforço que a gente vai pensar e tem que fazer. Mas é estipular, porque não deixa de ser um descanso mental, tá ali, dar uma risada com uma amiga já vai trazer um alívio pra semana, pro dia a dia. E assim,
Quem tem casa, a casa nunca vai estar limpa 100%. Uma casa que tem vida, que tem gente, que tá circulando, que tem movimento, ela vai ter uma bagunça de vez em quando, uma louça na pia. Então, é importante que isso fique lá para poder ter vida, porque senão essa mulher só vai viver pra obrigação, pros afazeres domésticos, pro trabalho, pro relacionamento, só pras obrigações do dia a dia, né? Tem esse perfeccionismo do cuidado com a casa, né? Por muito tempo, acho que o papel de uma boa esposa era manter a casa perfeita. Então, aí ela ganha o campo de trabalho, cuida dos filhos, dirige, faz a compra, faz isso, faz aquilo e mantém a atividade doméstica e no mesmo nível de cobrança de quem só se dedicava a ela no passado. É impossível, a conta não fecha. A conta não fecha. Não, vira uma sobrecarga, por isso que as mulheres estão sempre cansadas. Então, no encontro com as mulheres adultas vão falar sobre isso, não tem como. Então, até para essa troca mesmo. Então, amiga, o que é que você faz para poder descansar? Qual que é seu momento de lazer? Então, também tem essa troca nas relações adultas, né? É importante para ter essa consciência, abrir os olhos de maneira geral. E as mulheres solteiras? Tem um movimento boy sober, né? Tem bastante mulher não querendo, escolhendo não se relacionar ou escolhendo que só vai se relacionar se o relacionamento for saudável, não querendo mais se colocar em risco ou aceitar muito pouco. Como é que você vê isso e esse pé na relação com amigas aí? Corretíssima. Acho que a gente deveria ter pensado assim desde sempre. E há também um excesso de informações. Então, a gente pega os aplicativos de relacionamento, traz essa facilidade, mas também vai trazer essa sobrecarga. Então, eu vou dar uma pausa, eu vou olhar pra mim, eu vou cuidar de mim, eu vou ter mais encontro com as minhas amigas, ao invés de ter um date por semana. Então, pra não trazer essa sobrecarga. Porque senão é um desgaste de comunicação, de apresentação, e aí as mulheres já querem pular essa etapa. Não só as mulheres, mas os homens também, porque já fica toda vez a mesma história, toda vez a mesma coisa, então cansa. Então, essa pausa é importante para olhar para si mesmo, né? Quebrar um ciclo, quebrar um padrão. Sim, com certeza. E isso com certeza... A gente fala do celibato entre as minhas amigas. Então, pelo cansaço. E por não encontrar pessoas legais, homens legais, enfim. Então, vou dar uma pausa, descansar, olhar pra mim, cuidar, fazer uma viagem sozinha, encontrar as amigas, pra conseguir descansar mesmo. Porque senão a mulher solteira sofre. E eu sinto que a gente deu um salto muito grande evolutivo de consciência social, de consciência do patriarcado, do machismo, do quanto a gente sofreu opressão, do quanto as nossas escolhas não eram nossas. E eu acho que eles ainda não nos alcançarem, vão demorar um tempo para nos alcançar. A gente tem um gap muito grande aí, né? Não, as mulheres estão cada vez mais progressistas e os homens cada vez mais conservadores. Que a segurança deles estavam nesse conservadorismo. Exato, exatamente. E como é que se relaciona assim? Como é que se eu não sou necessário? Exato. Se eu não sou o grande troféu, quem sou eu? Exato. E aí vai causar essa sobrecarga, essa exaustão de uma busca e de possíveis relacionamentos. Então, eu engato com alguém aqui, eu acho que vai dar certo e não dá. E aí eu me desgasto. Eu engato com alguém aqui, acho que vai dar certo e não dá. Quem é que não cansa? E a gente já desvendou os truques, né? Exato. Começa tá querendo pôr o dispositivo amoroso, dizendo que eu sou mais especial que todas. Jogou o love bomb, diz que vai amar eternamente um dia. Exato. E a gente não cai mais, né, Ive? Nossa, que atire a primeira pedra. Quem nunca passou por isso? É cansativo.
É cansativo. Meninos, mas a gente quer que vocês venham junto, independente de se a gente quer ou não um relacionamento romântico, a gente quer que a sociedade evolua. Com certeza. Procurem, tem bastante gente falando sobre isso também, tem o Papo de Homem, tem documentário, tem coisas que podem levar a refletir sobre esse processo. A única coisa é que é pra frente, a gente não volta mais. Ainda bem. Ainda bem. Não temos intenção nenhuma disso. E vamos todos juntos. E isso assusta. Sim. Mas também estão criando movimentos para dar apoio para essas mulheres, né? Eu tenho visto, por exemplo, grupos turísticos para quem quer viajar sozinho, porque a gente tem medo de algumas coisas. Com certeza. Eu tenho medo de entrar numa cachoeira sozinha e alguém me vê entrando. Então, a gente ainda passa por algumas limitações. Então, um grupo de mulheres pode fazer isso de uma maneira melhor. Sim. E eu acho que o mundo também está começando a entender o quanto que a gente foi oprimida por todos esses medos e dando espaço, né, para a gente construir um espaço mais seguro para a gente dar os passos sozinhos, sem ter uma figura masculina de proteção. Exato, exatamente. Então, você falou sobre o grupo de viagem, por exemplo. Eu sou uma mulher destemida. Eu viajei muito sozinha. Eu acho que viajar com os amigos é maravilhoso, é incrível. Acho que todo mundo tem que passar por isso. Mas uma mulher viajando sozinha traz medo, com certeza, mas é uma liberdade tremenda. E você consegue fazer mais amigos estando sozinho. Uhum. Eu já viajei bastante sozinha também. Sempre gostei. Mas é da minha personalidade. E é da minha personalidade e da minha experiência de vida. Sim. Né? Então, com 18 anos, eu saí de casa e fui morar em Florianópolis, estudar em Florianópolis. Então, eu tive que aprender como é que era chegar num lugar que eu não conhecia ninguém, como fazer amizade, como descobrir as coisas. Então, essa habilidade existe em mim, mas outras não têm. Então, são caminhos intermediários. Porque eu ia falar sobre isso também, né? Estar no grupo de trilha pode ser bom para fazer amigos, mas algumas pessoas, mesmo estando no grupo de trilha, não sabem como dar a primeira palavra. Às vezes eu falo, faz um treino básico de comunicação com estranhos. Passa num ponto de ônibus e pergunta se vai chover. Para você ver que não precisa. Às vezes as pessoas acham que tem que ter assim, tem que narrar o editorial da Folha de São Paulo para conseguir fazer uma amizade. Não, primeiro a comunicação, mas é conseguir trabalhar isso, exercer isso. E nas pequenas coisas, posso vir aqui com você, posso sentar do seu lado, nossa, gostei da sua pulseira. Então, nos pequenos detalhes, você falou do ponto de ônibus, será que vai chover? Será que o ônibus já passou? Então, para ir podendo iniciar essa comunicação, né? Isso com todas as relações, mas nas amizades. Então, eu gostei da sua roupa. Onde é que você comprou? Eu também gosto desse estilo de roupa. E ali já vai gerando uma interação e que vai se aprofundando ao longo do tempo. Nenhuma relação vai começar profunda. Então, é indo aos poucos também. E nem toda relação precisa ser profunda, né? Eu me lembro quando eu era adolescente, olha isso, gente, vou entregar minha idade. Eu era adolescente e eu questionava já essas coisas da amizade e tudo. E eu li um texto do Léo Jaime, que ele fazia uma classificação que hoje pode não parecer boa, mas ela é didática. Ele falava assim, nem todo amigo precisa estar na classe A. Ele pode estar na classe B e na classe C, e isso não significa que eles sejam inferiores. Mas pode ser que seja o amigo que só dá para ir no cinema, que você não vai contar com ele no momento difícil. E nem por isso ele vai ser menos importante, porque às vezes o que você conta no momento difícil não vai estar disponível para ir no cinema, né? Exato. Então a gente não precisa elevar esse nível de amizade, de que assim, tem que ser unha e carne todo mundo que chegar perto de mim. Exato, exatamente. Por um outro lado, a gente está falando sobre as amizades e os tipos de amizade. Por um outro lado, a gente deposita todas as expectativas no amor romântico em uma pessoa, que ela cumpra todos os papéis, o que também é cansativo. Então, olhar para as amizades dessa maneira. Então, os amigos que eu vou viajar, os amigos que eu vou sair para tomar um café, para ir no cinema, e com quem eu vou contar, né?
Tudo isso também tem, que a gente falou do celibato, né? Tem o celibato total, mas também tem uma maior liberdade sexual das mulheres de não precisarem estar no relacionamento romântico para desfrutarem do prazer. Isso ainda tem um monte de coisa, porque ainda como a mulher olha, como o homem olha, é diferente, pode trazer mágoa, né? Acho que também vem uma ilusão aí de, a mulher ganhou a liberdade, isso não a machuca. Ainda não chegamos nesse ponto. Sim. Né? Ainda existem diferenças, mas também é possível explorar a sexualidade de outras formas que não só com o homem, e a possibilidade de falar sobre isso abre repertório para viver a vida. Muito. Que é o que é bastante falado hoje dentro das relações femininas. Então, as maneiras de se relacionar, como se relacionar. E é importante que não tenha julgamento, né? Porque são tantas diferenças, tantas possibilidades e cada um seguindo um caminho, né? Bom, Ive, eu acho que a gente falou a maior parte das coisas. Eu queria que você desse algumas dicas de como fazer amizade na vida adulta. Certo, vamos lá. Como fazer amigos na vida adulta? Então, poder selecionar, escolher. Então, a gente falou de nutrir as relações que já tem. Como criar outras. Atividades em grupo, falamos das viagens, mas atividade física é excelente, primeiro para o corpo e para a mente, pessoalmente falando, mas também para fazer amigos. Então, atividades físicas em grupo é muito importante, porque aí são os rituais. E se eu vou segunda e quinta na aula de dança, vai gerar uma relação de amizade. Mesmo que aquilo não saia fora dali, ou que até saia. Agora a gente tá em dezembro, época de confraternização, então para ir com as amigas do Fit Dance numa confraternização é importante, e vai criando outros laços, outras identificações. As redes sociais, então tem muitos grupos de estudo, grupos de leitura, importantíssimo, grupos de viagem, buscar nas redes sociais. E os aplicativos de relacionamento, que também tem lá a parte de amizades. Então, isso também vai fazer uma grande diferença. Pessoas que mudam de cidade usam bastante os aplicativos de relacionamento para buscar amigos. Adaptações do mundo moderno. Exato. Do mundo atual. E acho que faltou um tópico para a gente falar sobre os términos. As relações de amizade também acabam. Como é que acontecem esses términos? Também existe um luto da perda de uma amizade? Com certeza. Independe do tempo de amizade, mas como a gente falou sobre a comunicação, é importante conversar com os amigos de maneira clara, e é importante entender também quando esse amigo não cabe mais em nenhum papel que eu idealizo, que é a minha expectativa. Eu vou falar isso pra ele, ser claro pra esse amigo, pra essa amiga, mas encerrar essa relação é importante. Porque às vezes fica prolongando aquela relação, gerando uma angústia, uma não identificação. Então, colocar um ponto final. Assim como a gente faz nos relacionamentos amorosos, então a gente linka tudo isso, amor de maneira geral, colocar um fim nessa relação para não gerar mais angústia. A gente falou das relações abusivas nas amizades. Então, olha, eu acho que você está sendo abusivo aqui, mesmo que você não entenda. Mas eu acho melhor a gente encerrar por aqui. Obrigado pelo tempo de amizade, pela sua disponibilidade, pelo que a gente viveu. Porque, como eu falei de início, a gente imagina que lá na infância as amizades nascem magicamente. Oi, a gente tá no parquinho, vamos brincar? Vamos. Então eu já fiz um amigo. E as amizades morrem magicamente. Um amigo errou, eu não quero falar com esse amigo, acabou, ele não tem chance. E a gente encerra essa amizade. Hoje a gente bloqueia, a gente deixa de falar, a gente... Antes não, a gente só virava a cara, não explicava, não entendia, virava aquela situação. Então é importante deixar claro. Eu me senti desconfortável aqui, o ponto final pra mim foi esse. E eu não quero mais a sua amizade. É triste, vai vir o processo de luto, mas é real. Então a gente precisa encarar isso pra não prolongar amizades, situações que não nos fazem bem, né? Eu imagino que deva ser bem difícil mesmo. Acho que dessa forma eu nunca vivi
com esse diálogo pontual, porque a gente, no amor romântico, tem outras coisas envolvidas que possam justificar o término, né? Na amizade é uma coisa que fica, acho que evidencia mais, que é o comportamento do outro. Sim, e pontuar isso pro outro é mais difícil. Mas a relação de amizade vai existir uma intimidade e limite. Então, esse aqui foi meu limite, você ultrapassou esse limite, que talvez não tenha sido tão claro, porque ninguém quer machucar o outro. Mas é importante estipular isso e os términos existem. Tá certo. Tem algo que você gostaria de acrescentar, Ivy? Da gente pensar de uma maneira mais ampla nas amizades e buscar isso. Falar, exercer a comunicação. Então, eu quero fazer amigos. Então, eu falei ninguém é feliz sozinho, mas ter momentos sozinho também é importante. Pensar ter um autoconhecimento, ter autoconsciência. Como eu estou sendo como amigo também. Porque a gente olha muito pro outro, busca muito o outro, mas quem sou eu como amiga? O que é que eu tô oferecendo? Então, é importante a reflexão. Sim, a toxicidade está sempre no outro, né? Exato. Se ninguém parar para olhar para si mesmo, nada se transforma. Exato. Então, esse é o primeiro passo. E as expectativas, né? Qual é a expectativa que eu tô colocando naquele amigo? Será que ele vai cumprir isso? Falar isso pra ele, dessa expectativa. E esperar ouvir isso do outro também. O que é que meu amigo quer de mim? O que é que meu amigo quer desse momento? Eu sempre falo de uma amiga minha que me mandou uma mensagem relatando uma situação. E eu falei, nossa, o que é que você vai fazer com isso agora? E aí ela me respondeu, eu não quero a psicóloga, eu quero a minha amiga. E aí eu mandei uma mensagem pra ela, eu vou tomar um banho, 1 hora eu tô aí, a gente toma um café. Então, eu acho que sair um pouco desse papel também é importante. Ela só queria amiga, ela não queria pensar no que ela ia fazer ou deixar de fazer, ela só quer desabafar. É colo. Exatamente. É um colo sem cobrança. É o mais simples. E às vezes o simples fica difícil no dia a dia. Então, a gente pensar nisso tudo, mas agir como lá na infância. Eu quero ser seu amigo hoje. Da maneira mais básica. Muito bom, Ivy. Eu agradeço demais a participação. Muito obrigada. Volte mais vezes quando quiser. Pode propor tema também. E para vocês que nos acompanharam até aqui, eu agradeço. Não esqueça de deixar seu comentário, sugestão de tema, compartilhar. Marca aqui aquela sua amiga que você quer levar para viajar com você, ou que você quer dar uma puxada na orelha dela também, de que ela tá te abandonando. E um beijo, até a próxima.